Opa, galera, a gente tentou fazer aqui um ataque ao urso mutante, que ele é um Doom de fortaleza, né? E a gente não conseguiu matar. E ficou algumas dúvidas com relação ao ataque. E agora a gente vai fazer uma análise aqui de uma batalha de um rally que o anti-herói abriu. Pra gente fazer aqui essa análise e tentar entender qual que é a melhor forma de atacar esse urso mutante. Então a gente percebe aqui que quem abriu o rally foi o anti-herói. Tem 5 integrantes no rally. Todos os integrantes do rally perderam todas as tropas, né? E o urso mutante aqui não morreu. Os 1870 aqui, né? Lá na fortaleza não diminuiu nenhuma percentagem, né? Quem sofreu dano aqui foi somente o zumbi de horda, tá? O corruptor aqui, ele não recebeu dano, né? Ele permanece aqui. Esse zumbi aqui, que é o urso mutante, ele tem aqui uma horda toda focada em míssil. Então, todos os heróis de aeronave vão perder 20% ali, porque ele vai ganhar em cima desses heróis. E um herói de tanque vai ganhar 20% de força de ataque em cima deles. Então, todos os 5 integrantes aqui teriam que ser tanque para dar mais dano nele, né? Então, todos aqui, se a gente for perceber, deram uma média de 300 de ataque, com exceção aqui do Ian, que deu 739, né? O que deu menos aqui foi o Flecha. O Flecha, se a gente for fazer uma análise aqui, ele tem dois heróis de aeronave, né? Tem esse aqui e esse daqui. Então ele recebeu 20% a menos ali de defesa, né? Porque ele ganhou aqui de ataque. Então ele foi o único aqui que tirou menos, porque ele tinha heróis aqui que perdiam com heróis de míssil, né? O certo era ter um esquadrão todo de tanque aqui para ter 20% em cima dele, né? Ele só recebeu só 10% porque ele tem 3 heróis de tanque aqui. Bem, então ele que foi o que menos tirou, e o Ian foi o que mais tirou. Se a gente analisar aqui os dados de batalha do Ian, ele tem 2.500 de resistência, que é o mesmo do anti-herói, né? Então ele foi reduzido em 58% o dano dele, né? Então, se a gente for fazer uma conta burra aqui, ele daria mais ou menos uns 1.500 de dano, tá? Nesse urso. Conta burra, 50%. Se fosse o dobro, né, daria 1.500, né? Ele tem 736. Mas mesmo assim ele não conseguiu dar dano aqui, ó, no corruptor. Então, o urso permaneceu lá sem perder vida, né? A gente percebe aqui, ó, que todos atacaram, mas todos os ataques foram individuais, né? Se a gente for ver aqui, ó, o Ian quase matou os 2 últimos, porém aqui no rally do Flecha, ele ainda tem os 2 últimos aqui, ó, e ele ainda deu dano nesses 2 últimos, né? Então, para cada integrante ali do rally, vai ser 1.870 de tropa aqui do urso mutante para matar. Se não matar aqui, ele vai jogar para a próxima rodada, tá? Então a gente tem uma rodada só, né? Infelizmente a gente não conseguiu, ninguém conseguiu matar os 1.870, né? E agora a gente vai pegar outro dado de batalha para a gente fazer uma análise e um comparativo do que seria essa rodada 1 aqui, ou rodada 2 e 3, né? Para a gente entender como é que funciona o ataque e o que a gente precisa fazer ali para matar esses 1870. Obviamente a gente precisa de mais resistência para ele tirar menos percentagem de dano, né? Se a gente for perceber aqui, ó,
olha só quanto que foi morto aqui, ó, do anti-herói, né? E o quanto que foi ferido. Morto aqui foi 390, né? Foi o que o anti-herói conseguiu matar. E do Ian, ele perdeu toda a tropa aqui, né? Foi 220 mortos e 1.880 feridos. E aqui ele matou 736, né? Faltou 1.134 para ele conseguir finalizar. Então ele precisaria de mais resistência para diminuir essa percentagem aqui. Obviamente daí o dano causado vai ser maior. Vamos só pegar agora outro dado de batalha para a gente fazer uma análise e o comparativo. Ó, voltando aqui, a gente tem um outro rally aqui de um Walker nível 150, né? Aberto aí pelo Asqueroso. E a gente percebe aqui, ó, que todos aqui foram mortos, né? Os 2080. Tirando em comparação com o urso, né? Que a gente não conseguiu matar ele por completo, né? E o dano não é cumulativo, né? Não foi cumulativo, né? Por quê? Porque a gente estava numa rodada só. Aqui a gente tem exemplo aqui de 1, 2 rodadas. Então, o que aconteceu aqui para ter uma segunda rodada, né? Aqui a gente tem o Asqueroso aqui perdendo 1.098 tropas, mas matando as 2.080. Nós temos aqui eu dando 2.080 de dano e perdendo 1.321 de tropa. E o Luiz Vilar aqui, ó, ele tinha 1.895 de tropa e morreu tudo completo. E aqui está dizendo que ele matou os 2.080, porém ele não matou. Então ele morreu e deixou algo ainda para depois. Já o Riquemora aqui, ó, ele conseguiu matar os 2.080 e perdeu 798 tropas. E o Lohan, que foi o que menos perdeu, né? Perdeu 693 tropas aqui e matou ele completo. Só que esse aqui, ó, ficou aqui, ó, um resto desse daqui que ele não conseguiu matar. Se a gente for ver aqui na análise, ó, ele matou 733, né? 733 de 2080. Então ficou um resto da Horda Zumbi que o primeiro, né? O primeiro participante do rally, que foi o Asqueroso. Então ele volta ali na segunda rodada e passa novamente com todos os heróis. Então ele voltou para o Asqueroso e aí o Asqueroso finalizou os 1.347 que tinha aqui para finalizar na segunda rodada. Então, se dentro do rally ele vai jogar para os 5 participantes uma quantidade de zumbis para matar, tá? Se dentro do rally não tiver o participante do rally não tiver o suficiente para matar, ele vai matar e vai deixar o restante para a próxima rodada de rally e não para o próximo integrante. Então ele joga para a segunda rodada. Então teria uma segunda rodada se caso um participante não conseguisse matar tudo. No caso lá, todos os participantes, né, não conseguiram matar ele, né? Então teria uma segunda rodada com todos os participantes. Mas obviamente, como o urso lá, mutante, conseguiu matar todos os participantes, aí não teve uma segunda rodada, né? Para ter uma segunda rodada, tem que ter heróis ali comandantes, né? Para matar uma segunda rodada, né? Eu vou dar uma pausada aqui, a gente vai voltar lá agora no outro vídeo, já que a gente já fez o comparativo, só para a gente ter certeza. Então, voltando aqui agora no urso mutante, a gente percebe aqui que se todos os integrantes aqui, todos os comandantes morrerem, né, não tem uma segunda rodada. Se um desses integrantes conseguir matar 1.870, ele vai ficar por uma segunda rodada. Se caso, por exemplo, o anti-herói não perdesse nenhuma tropa e matasse os 1.870, e eles perdessem aqui, o restante
esse 356 menos os 1870 ficaria para o integrante aqui matar. Então, é basicamente mais ou menos isso que funciona a segunda rodada. Não significa que vai vir uma rodada individual de todos, né? De todos os comandantes 1870 e depois mais outra rodada com 1870. Seria uma rodada primeiro com 1870 e depois uma segunda rodada com o restante que faltaria matar aqui. Porém, dentro do rally tem que ter alguém que tenha capacidade, né? Que tenha resistência para aguentar e conseguir matar, né? Então a gente teria que aumentar o nível de resistência para ele diminuir essa percentagem aqui que ele tira de dano do zumbi, né? Fechou, galera? Valeu!